Ouvindo Hope and Justice Foundation. Olha, você pode participar com a gente aqui do Hope and Justice Foundation através do nosso WhatsApp, tá? O 689-911-60, 689-911-60 e também através das nossas redes sociais. Lum Lázaro, redes sociais do Hope and Justice Foundation, por gentileza. Bom, gente, nós estamos em todas as redes sociais, tanto no Facebook, YouTube, sites da Hope and Justice Foundation e o WhatsApp. E no WhatsApp você fala com a nossa querida Sandra Reis, no telefone 407-893-1477. Siga nossas redes sociais e acompanhe tudo que acontece na Hope and Justice Foundation. Obrigado, Lu, tá aí, né, para você entrar em contato. Pode mandar também aqui pro WhatsApp da nossa Rádio USA, tá? O 689-900-1160, 1117, ele tá olhando sério ali. Estamos com um problema técnico. Não, problema técnico nenhum. Problema técnico no Instagram. Ah, é? No Instagram? Porque você que nos acompanha aqui já sabe que é ao vivo pela rádio, é ao vivo pelo Instagram da Hope and Justice, mas hoje a gente está tendo aqui uma dificuldade, mas não se preocupa que daqui a pouco a gente sana aqui, mas se você já está no Instagram, pode mandar perguntas também para o Felipe. Eu falei que ele é o homem que vai te ajudar. Felipe Winston, é assim? Eu Isso. pronunciei direitinho? Certinho. Deixa eu só ouvir a voz dele aqui, que altura, tamanho e força ele tem. Bom dia. Bom dia, bom dia. Exatamente isso, Felipe Winston. Winston. Isso. Sabe aquelas pessoas que fazem a diferença na vida das outras pessoas? A gente está com ele aqui, ó, na nossa frente. Então a gente vai aproveitar bastante, extrair o máximo. Seja bem-vindo, tá? Você viu aí que é uma loucura, né? Para colocar tudo no ar. E olha, rapaz, que essas meninas aqui me convenceram a fazer parte dessa equipe maravilhosa que eu faço com muito amor, com muito carinho, que é a Hope and Justice Foundation, sabe? E essa, olha lá, elas ficam no fundo, você tá ouvindo? Felipe, conta um pouquinho pra gente, né? Conta pra mim, conta para os nossos convidados. A gente já tá na internet? Tá, agora sim, convidando o Felipe. Felipe já entrou? Sim, conseguiu. Pronto. Aí o jornalista geralmente tem aquela desculpa, né? Quando ao vivo é assim mesmo. Quando ele fala ao vivo é assim mesmo. Não é? Quando não é gravado. Você tá dando risada do quê, Lu? É verdade. Estão ajeitando ali. Felipe, conta um pouquinho pra gente. Primeira coisa, redes sociais, e também o pessoal vai ver pelo Instagram, né? Tudo direitinho. A sua rede social para as pessoas que não podem ver, mas assistir, mas alisa para saber quem é o Felipe Winston. É arroba Felipe Winston. Olha que fácil. W-I-N-S-T-O-N. W-I-N-S-T-O-N. N-S-T-O-N. Ganhou o prêmio do Soletrando Loucura, loucura. Felipe, conta um pouquinho, rapaz, o que você faz? Você é de Orlando, você é dos Estados Unidos, é de Orlando. Eu moro em Orlando há 7 anos. Há 7 anos. Eu sou do Rio de Janeiro e mudei para cá em 2017. 2017, você já está um tempinho aqui então. Você tem business, você tem negócios aqui, o seu mundo é o mundo aqui, o mundo real, o mundo digital. Você vai contar tudo pra gente hoje aqui. Então nós temos um carioca aqui, quantos anos? Fiz 50 agora. 50, tamo junto, né? Ele tá bem melhor, viu, gente? Tá bem melhor, né? Mas... Só não tem cabelo. Olha, essa semana eu entrevistei uma pessoa que começou a fazer maratonas. Ele vai correr agora as Américas durante 8 meses, a proeza aí. E ele disse que começou aos 47 porque ele ainda tinha aí uns 40, 50% de vida e que ele queria fazer coisas novas. Então, vocês estão só começando aí uma etapa longa. Então, é isso que eu queria falar, 40 e... Eu acredito que cheguei na metade da vida. Tem mais uma metade. Então, uma metade que tem muita coisa para ser feita ainda. Ô Felipe, conta um pouquinho pra mim, assim, pra mim não, né, pra nossa audiência aqui, mas assim, eu comecei com uma espécie de elogio que eu falei pra você, de pessoas que fazem diferença na vida das outras pessoas, né? A gente já vê, tá? A gente está se conhecendo agora, nesse momento, não fomos apresentados formalmente, né? Eu estava aqui me preparando, já apertei a sua mão, prazer, Cleber Capelete. Prazer. A gente vê na postura da pessoa, no olhar da pessoa, no sorriso da pessoa, a pessoa em si, né? Ela tem uma coisa diferente, né? Isso se adquire, você é mentor,
Sim. É isso que você faz. Conta um pouquinho do que é que você entrega para as outras pessoas. Então vamos lá. Primeiro, para explicar, às vezes as pessoas confundem consultor com coach com mentor. São 3 coisas importantes, mas diferentes. Consultor é aquele que vai dentro da sua empresa fazer algo. Coach é quem tem uma técnica para te entregar algo que você quer aprender. E o mentor é apenas aquele que já passou por um ponto que você quer chegar. Então, o que eu faço hoje? Eu tenho 243 pequenos e médios empreendedores que eu ajudo a levar o negócio deles para o próximo nível. Quantos? 243. No Brasil e nos Estados Unidos? Quando eu cheguei aqui, 60% estava no Brasil, 40% aqui. Hoje já inverteu. Quase 70%, todos brasileiros. E até semana passada, porque agora eu estou abrindo uma turma também para americanos. O mentor é tipo o Tony Robbins, que vai dando a estratégia como um todo na vida daquele empreendedor? Como é que funciona? Olha, eu sou fã do Tony. O Tony é mais coach, ele te ensina técnicas. Então eu já fiz o UPW dele e fiz agora em novembro o Date with Destiny. Então ele é um cara que te ensina técnicas para você melhorar. O mentor, ele divide contigo, sim, as vitórias que ele teve, mas principalmente as derrotas. Eu cito o seguinte, hoje está muito em voga a mentoria, mas o meu primeiro mentor de negócio que eu contratei foi em 2006. Foi o Luiz Lobão, que foi presidente da Coca-Cola. Eu tinha 28 anos, ele tinha 55. Eu posso dizer, esse cara fez com que eu não tropeçasse em muitas pedrinhas que eu teria tropeçado. Então, eu costumo usar essa expressão. São pessoas que já passaram pelo caminho, esquerda ou direita, o que eu faço? Felipe, para onde que eu vou? Está acontecendo isso. É o cara que vai facilitar, né? Entre aspas, que a gente aprende no dia a dia, mas vai facilitar muito a vida, né? Para quem está vai facilitar muito a vida, evitar que as pessoas percam tempo, energia e dinheiro na direção errada. Eu falo muito de estratégia. Estratégia é o caminho do ponto A ao ponto B. E muita gente está caminhando de maneira árdua. Então eu tomo muito cuidado para falar isso. Não é ganhar mais dinheiro sem trabalhar. É ganhar mais dinheiro trabalhando de forma certa. Porque tem muita gente, quando entra nesse mundo do coach, ex-coach agora, com essa coisa do Paulo Marçal, que tem centenas de empresas, milhões, ele ganha. Eu ganho, olha, enquanto eu estava dormindo, eu ganhei $200 mil, não sei o quê. Ele fala muito isso, né? Obviamente que ele tem as técnicas dele. Então as pessoas se enganam, né? Quando alguém fala assim, eu não vou mais precisar trabalhar. Na verdade, eu tomo muito cuidado, eu entendo que os coaches têm o trabalho deles. Na minha área, meu mundo, eu vim do mundo offline, então da economia real, eu montei uma empresa na área de saúde, toquei ela por 14 anos, mas respondendo a sua pergunta, eu falo para muitas pessoas o seguinte, sim, a rede social veio para te ajudar, tem possibilidades, mas cuidado que estão vendendo um milagre que não é real, né? Eu acho que 90% vendem milagre. Eu acho que 90%, se você for pesquisar, sou eu que estou falando. Eu uso 95, tá? Você foi até bonzinho. Mas gente, sabe? Toma cuidado com a rede social. Aliás, hoje foi uma das coisas que eu falei, né, durante a nossa comunidade, justamente sobre isso. Estão vendendo muita coisa. Só um exemplo para você. Faça um comentário do que eu vou falar agora. Eu vi um vídeo do rapaz dizendo assim, se você colocar uma capinha de celular no seu celular, isso é uma mensagem para o seu cérebro, dizendo que se você vai colocar capinha, ele vai cair, vai quebrar, você não tem dinheiro para comprar outro celular. Então é uma mensagem de pobreza para o seu cérebro. Uau, eu vou dar o meu comentário do que eu acredito, tá? Eu acredito muito que a nossa mente, a nossa cabeça controla a nossa vida. Mas tem muita gente colocando exageros nisso. Muito exagero. Eu compartilhei, né, esse áudio, depois eu posso até te passar, você vê, foi um absurdo. E o melhor de tudo foram os comentários. Assim, muitas pessoas, a grande maioria, dizendo que isso é um absurdo, fizeram piada com ele, sabe, ridicularizaram, mas dentre esses comentários tinha gente que acreditava e defendia. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente busca isso na rede social. Por quê? Porque tem um algoritmo por trás. Então, quanto mais comentário, mais importante você fica. Então, eu digo o seguinte, é importante você estar sentado nas mesas para entender o que está acontecendo. Porque se você não está na mesa, você está no cardápio. Então, a gente tem que tomar cuidado que muita gente está usando propositalmente estratégias para fazer uso das outras pessoas. Não necessariamente para ensinar alguma coisa, mas para movimentar ali os algoritmos, né? Muitas das vezes nem para ensinar, para confundir e criar
uma treta, como dizem, né? Para chamar a atenção, Pra chamar a atenção. principalmente do algoritmo, né? O algoritmo lá mostrou, olha, aquele rapaz está dando, e ele não sabe qual é o conteúdo, né? O algoritmo não sabe se você falou bem ou se falou mal, mas sabe que você falou. Eu queria saber, do mentor de mais de 200 empresas nos Estados Unidos e no Brasil, a diferença de lidar com empreendedores nos dois países. Hoje, o Brasil enfrenta diversas dificuldades, inseguranças jurídicas, e como que você consegue orientar o caminho menos árduo para essas pessoas? Perfeito. Vamos falar das pessoas que migraram, que vieram para cá. Eu estava uma vez dando uma aula e eu ouvi um professor falar uma coisa que me chamou a atenção. Nós temos que prestar atenção que o Brasil é um país vertical, os Estados Unidos é um país horizontal. No Brasil, o futebol é com o pé, aqui é com a mão. Por quê? Sim, é importante o seu conhecimento, mas quando você chega aqui, o jogo zero. Então, você precisa entender o que está acontecendo aqui e o mais importante, tá? É claro que você precisa saber aonde você quer chegar, mas muitas pessoas chegam aqui perdidas aonde ela está. Então, como eu vou te dar uma estratégia, por exemplo, para chegar em São Paulo, se você não souber se você está no Rio ou na Bahia? E isso é claro aqui nos Estados Unidos, você consegue já identificar, nós temos 50 estados, parece que cada estado é um país diferente, com leis, com cultura. Você hoje consegue fazer essa orientação ou fica naquela zona que você sabe onde os brasileiros mais empreendem e consegue dar esse... Hoje eu visito algumas cidades, alguns estados diferentes. É claro que existem culturas, existem regionalidades, mas no fim do dia são seres humanos. Agora, por exemplo, eu fui no Cape Cod, lá a 2 horas de Boston, e eu reparei que os imigrantes que chegaram lá, chegaram numa condição diferente. Agora, eu sempre digo o seguinte, você tem que analisar o todo. Eu fiz uma palestra lá para 100 pessoas e no final me parecia que naquele lugar todo brasileiro que chegou há 20, 30 anos atrás ficou rico. Não é verdade, é que 99% já não estava naquela palestra. Então eu tenho que entender quem são aqueles que estão lá, o que eles passaram para poder ajudar da melhor maneira possível. Mas no fim do dia eu digo que os problemas estratégicos são sempre os mesmos. Quais são esses problemas que a gente possa... Eu vou assistir um vídeo seu falando dos 5 piores erros. Pode compartilhar com a gente? Então, eu digo o seguinte, vamos falar dos problemas que o empreendedor encontra. E eu digo que uma peculiaridade dos Estados Unidos, até por condições da imigração, muita gente é forçada a empreender. Não foi treinado a empreender antes. Então, o primeiro problema para o empreendedor, quando ele quer dar o próximo passo, é achar pessoas. Isso no mundo todo. Então, pessoas é sempre o maior problema. Segundo, caixa. Eu digo que e a internet tem ensinado muita gente a faturar mais, fazer 6 em 7, 7 em 7, só que o faturamento é só uma métrica de ego, tá? O que vai me dizer se você vai sobreviver é o seu lucro e principalmente a sua geração de caixa. Então, eu olho muito para os empreendedores a parte pessoal, depois a parte de caixa e terceiro, como dar esse próximo passo e aprender a delegar. Delegar é treinável, não é só você delargar. Então eu vou colocar aí essas 3 coisas que são as que me chamam mais atenção quando eu olho um empreendedor. Eu achei excelente, porque eu, compartilhando aqui uma situação pessoal, eu estou sendo forçada e eu vim com essa iniciativa de empreender aqui, mas eu confesso que sempre é meio uma carteira assinada e é um conflito familiar em casa por conta disso. Aqui, nos Estados Unidos, te empurra para o empreendedorismo porque você chega não com o inglês suficiente para poder exercer a sua mesma profissão, né? Aqui, então, você tem que desenvolver de alguma forma. E aqui também eu enxergo isso como jornalista, hoje eu consigo atuar aqui como jornalista, então eu converso com muita gente, mesmo aqueles que não têm a documentação para estar legalmente no país, eles precisam desenvolver o empreendedorismo. Eles precisam fazer com que isso dê certo, porque eles vão, em muitas situações, ficar sem opções, não tem documento para trabalhar para uma empresa, então o país te força a isso. Mas eu queria essa informação, um mentor pode ajudar mesmo aquele pequeno, como médio, a começar essa caminhada? Olha, essa sua pergunta é muito boa, porque outro dia eu vi uma pessoa dizer para mim que tinha contratado 3 mentores e que não tinha dado certo, e que eram dos maiores.
E aí eu perguntei, quem são? E ele falou o nome. E aí eu fiz uma pergunta para ele, o que você precisa nesse momento? E ele falou o seguinte, eu não sei, eu estou perdido. Então, desculpa, se você não sabe o que você precisa, ninguém vai poder te ajudar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o mentor pode resolver, depende do qual a sua dor e o que o mentor resolve. Porque as pessoas estão confundindo. Eu digo o seguinte, eu fui gravar um podcast com o Edmundo, um jogador de futebol, e eu falei para ele, você poderia ser um mentor? Ele falou, não, Felipe, eu apenas joguei bola, eu era o animal. Tirando jogar bola, eu não fiz mais nada. Aí eu falei, então tá bom, imagina se o Felipe resolve patrocinar um garoto humilde num orfanato. E esse garoto tem mãe com problema de álcool, pai com problema de droga, não tem dinheiro para comer, mas o sonho é jogar na Europa e na seleção brasileira. Quem o Felipe contrata de mentor dele? O Felipe ou o Edmundo? E ele começou a chorar, entendeu? Porque na verdade, isso é um erro muito comum. O mentor, às vezes, até por ego, ele se engana de que ele pode ajudar todo mundo. Claro que não. Eu não tenho a menor capacidade de ajudar um menino a chegar nesse sonho dele como mentor. Posso ajudar com outras coisas, mas como mentor, quem viveu essa história foi o Edmundo. Então você precisa saber o que você necessita para ver se aquele mentor pode te entregar isso. Excelente também, mostrar que a mentoria é trazer o que você acumulou de bagagem, né? É buscar o que as pessoas já fazem com maior consciência, né? Os mais sábios, aqueles que já passaram por todas, né, as dificuldades e escassez e conseguiram superar. Excelente, excelente. Quer fazer uma pergunta, Lu? Ai, meu Deus, eu tô aqui boba, né, com isso que você me falou, porque realmente, né, a gente pensa que o mentor sabe tudo, né, mas sabe da área que ele se especializou, né, e pode ajudar nesse momento, né. E o nosso convidado sabe fazer a empresa ganhar dinheiro. Eu achei bonito que você estava falando, que uma pessoa perguntou para você, eu não tenho dinheiro, que presente eu dou? E eu achei muito bonita a sua resposta. Você quer compartilhar com a gente? Então, na verdade, o que eu acredito, tá? Que todos nós temos algo de muito valor para entregar. E esse é seu maior presente. E entenda o seguinte, é claro que eu não quero menosprezar o dinheiro, mas tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é tempo. Então, se você puder dedicar o seu tempo num estado de presença, o que eu digo para as pessoas, assim, uma das coisas que eu trabalho com os meus mentorados, na minha vida eu vim do estudo, da área acadêmica, do esporte e também gostava da área social. E me pergunta assim, como é que você conseguiu? Você precisa estar presente no que você está fazendo. E o melhor presente que você pode dar para alguém é 100% do seu tempo naquele momento. Você leva para o lado da família, do ambiente da família, né? Eu queria que você também colocasse a importância, ainda mais para o imigrante, de ter essa inteligência emocional para os negócios, mas também dentro de casa para que a coisa transborde lá fora. Então vamos lá, ótimo. Eu aprendi com um mentorado e um amigo, ele fez um estudo sobre vida pessoal e vida profissional. E a conclusão é, não existe. Você tem uma vida só. Então, muitas das vezes, a gente quer separar família de negócio, a gente quer separar família da sua parte profissional. Não funciona. Eu não acredito que você vai ter um CNPJ forte se teu CPF estiver fraco. Então, eu falo muito para as pessoas assim, a minha família, minha esposa, minhas 3 filhas são o alicerce de tudo. Quando a minha mãe passou por um tratamento de câncer, naturalmente, isso foi uma dor para mim, graças a Deus ela foi curada, naturalmente os meus negócios foram afetados. Então eu falo muito para os mentorados o seguinte, de que maneira a gente vai trabalhar a nossa mentalidade para que tudo ao nosso redor esteja funcionando. Eu tenho um termo que eu uso muito para os meus mentorados, que é posto de gasolina. Eu brinco que a minha esposa no Brasil, quando eu pegava o carro dela, estava sempre a bombinha de gasolina acesa. Não sei se por isso ela já está no 3º Tesla aqui, para não precisar abastecer. Só que da mesma maneira que muitas das vezes a gente deixa nosso carro, o tanque ficar vazio, a gente faz isso conosco. E a gente precisa, ninguém vai conseguir ficar com energia alta o tempo todo. Só que quais são os seus postos de gasolina que você pode ir 3, 4, 5 vezes ao dia que vão te recarregar. Aí a pessoa pode falar, uma viagem ao Tahiti, ninguém vai todo dia para uma viagem. Eu vou dar um exemplo. Para mim, abraço das minhas filhas me recarrega. Estar com a minha família me recarrega.
Atividade física me recarrega, meditação me recarrega. O mar, quando eu chego no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu faço é ir no quebra-mar. Aqui a minha casa tem um lago atrás. A água me faz bem. Ache seus postos de gasolina e faça uso deles. Não é quando você tiver com o tanque baixo, no dia a dia. Porque se você mantém sua energia o mais alto possível, eu acredito que o seu resultado vai ser maior. Excelente, e é bom guardar a frase, se o seu CPF não estiver bom, Seu CNPJ vai ser afetado. Verdade. excelente. Mais uma pergunta, Lu. Não, então eu continuo aqui, porque Pode se deixar, a jornalista fala mais. Fala da Nuvasiv Brasil e Winade. Então vamos lá. Vamos lá. Na verdade, em 2003, eu montei a Mega Surgical, que era uma empresa de distribuição de materiais e equipamentos hospitalares. A Nuvasiv, que é a Nuvasiv, ela comprou a gente em 2016, né? Que comprou a gente. Foi uma empresa de San Diego, listada na Nasdaq, que mudou a cirurgia de coluna no mundo. E a gente pôde mudar durante 10 anos a cirurgia de coluna. E essa empresa depois veio e comprou a minha empresa. Então foi uma compra bacana para mim financeiramente. E depois disso foi que eu montei a Win8. Eu digo o seguinte, eu paguei um preço muito alto os primeiros 14 anos de trabalhar sábado, domingo e feriado e ficar longe da minha família. Só que Deus foi muito bom comigo e aos 41 anos me deu a chance de tirar um ano sabático aqui em Orlando e ser pai 100%, marido 100%. Não queria falar de negócio, não queria conhecer ninguém. Só que no final de 12 meses eu comecei a me questionar muito cedo para me aposentar. E aí eu pude escolher o que eu amo fazer. E por que eu falo isso? Eu tomo muito cuidado. Uma vez me perguntaram numa palestra aqui, todo mundo deve fazer o que ama? Olha, muitas das vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito para um dia poder fazer o que ama. Então, durante 14 anos eu trabalhei com cirurgia. Eu sou engenheiro, então cirurgia não era a minha paixão. Mas isso fez eu conquistar minha liberdade financeira para hoje poder fazer o que eu amo. Então, a Win8 foi uma decisão minha de, nessa segunda parte da vida, trabalhar com o que eu amo, que é estratégia. E aí, mais uma vez, sou mentor, trabalho em estratégia. Quer dizer que eu sou bom em tudo? Não. Quer dizer que eu sou muito ruim em muitas coisas. Eu apenas prestei atenção naquilo que realmente eu sempre fui reconhecido. Então, hoje a Win8, ela ajuda pequenos empreendedores a ter uma melhor estratégia no seu negócio. E olha, eu sei que 70% do sucesso é execução, só 30% é estratégia. Então, eu não acho que eu possa te ajudar e você ficar no seu sofá não vai ter resultado. Agora, você contando um pouco aí desse seu histórico, dessa sua jornada na profissão, eu vejo que nada é desperdiçado. Você trabalhou numa área que não era sua paixão, totalmente diferente da formação, você também tem um mestrado, né, em administração na PUC do Rio. Em administração. Mas tudo isso você consegue converger nessa orientação? A concentração, o desafio de desenvolver algo que foi na parte da área médica, né, na área de saúde, sim. E na gestão, eu acho que as pessoas precisam ter, e nós no Brasil, infelizmente, na vida escolar, a gente não é preparado a absorver e usar toda essa gama de conhecimento. Por isso que quando a gente chega aqui, a gente fica... E agora? Agora é usar o que você tem. Eu cheguei aqui com 39 anos, hoje 42, eu falei, eu tenho que usar o que eu acumulei. Eu tinha mais de 20 anos de carreira, eu não podia chegar aqui e abandonar. Eu tinha que dar um jeito de desenvolver isso. Só que foi duro porque eu não tinha esse preparo que eu vejo que os americanos já fazem com as suas crianças, com a futura geração. Então vamos lá, você trouxe vários pontos muito importantes. Primeiro é que muitas das vezes a pessoa, quando passa por uma mudança, tende a querer abandonar o passado dela. E eu digo o seguinte, não, o teu passado te trouxe aqui. O que você tem de bom? Qual a sua vantagem competitiva? É muito comum chegar no meu escritório e falar o seguinte, me conta qual o negócio bom daqui de Orlando. Aí eu falo assim, jura, se tivesse um negócio bom, todo mundo ia para lá amanhã e ele ficava ruim. Então eu quero saber o seguinte, me conta quem você é, o que você tem de bom. Se a sua vantagem competitiva resolver uma dor, bingo, você tem um negócio. Então, primeira coisa, que é um erro comum, é a gente tender a abandonar todo o nosso conhecimento. Você falou aí da minha experiência. Com certeza eu sou quem eu sou pelos meus erros e pelos meus acertos do passado. O que eu faço com os meus mentorados? Eu pego o que eles têm de melhor e tento quebrar padrões antes, porque a gente trabalha assim estratégia de negócio, mas tem
um tripé antes disso. O primeiro é a sua mentalidade. O segundo é o como você está cuidando de você. E o terceiro é como você cuida do seu negócio. Porque o que acontece? Muito do que a gente é hoje é fruto dos pequenos problemas que nós tivemos. E muitas das vezes criados por pessoas que nos amavam muito e que a gente ama muito. Mas era o que meu pai e minha mãe poderiam me entregar naquele momento. Então, o que eu falo? Quebra esses padrões, usa isso como combustível, mas não como uma trava. E a partir desse momento, por exemplo, no seu caso, não faz nenhum sentido você esquecer os seus anos lá atrás e tentar começar do zero. Nós temos que pegar o que você tem de melhor, apagar as travas que ficaram e fazer uso disso para o futuro. Isso é uma consultoria, gente. Eu tô... É o beabá, é o beabá. Não, de verdade, né? De verdade, a simplicidade com que ele fala, que ele entrega. Eu consegui, né, um pouquinho, precisei me ausentar, né, estacionar ali o jatinho, mas assim... Vou voltar contigo. Assim, você disse de pegar, eu peguei agora essa parte aí de pegar o melhor de cada um, porque quando o brasileiro vem para cá, ele é aconselhado a deixar a vida dele para trás, esquece tudo. E você disse assim, ó, vai todo mundo para lá, mas aí vai quebrar o negócio. Porque assim, você acha, tá? É uma opinião, é até uma dica para quem está chegando aqui agora, ou para quem já está há um tempo aqui, não está acertando, né? Está patinando, como a gente fala, né? Ou vai para a construção, ou vai para... Eu conheço grandes pessoas, grandes empresas que se formaram, era um casal e hoje tem grandes empresas de limpeza aqui. Eles têm espalhados na América toda. Eu fiquei... Quer dizer, existem pessoas e pessoas. Mas assim, eu gosto de me usar como exemplo, a Carlinha também, que ela é ligada à área de comunicação. Né? A gente chega aqui, as oportunidades não são tão grandes para a área de comunicação, ou são? Vamos lá. Eu adoro quando ele fala, já gostei por causa disso. Você tocou num ponto muito importante, tá? Eu quero saber primeiro quem você é. Tem gente que chega no meu escritório e fala, e aí, vamos falar do meu negócio? Eu falo, não. Mas eu te contratei para isso. Não, primeiro eu quero saber quem você é. Então, você citou um exemplo de uma empresa de limpeza. Sim. Eu mentorei uma brasileira, mãe solteira, 36 anos, North Carolina. E ela, ao entrar na minha mentoria, falou, olha, eu não sei se eu sou capaz, porque eu faço faxina. Eu falei assim, não existe isso. Eu sou filho de engraxate e marmiteiro. Meu pai foi engraxate e marmiteiro e pôde crescer. Não me importa o que você faz, eu quero saber quem você é. E sempre, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de estratégia Win, que eu trabalho 8 pilares com o empreendedor. E o mais importante deles é o terceiro pilar, que é qual a sua vantagem competitiva. Todos nós somos únicos. Então, não importa a sua carreira, você tem algo de diferente dos seus outros parceiros de profissão. E aí ela pensou, geralmente é difícil para a gente falar de nós mesmos, né? O que nós temos. Ela falou, acho que eu vou falar uma grande besteira, mas eu vou falar. Sabe qual é a minha vantagem competitiva? Eu sou muito boa em lidar com idosos, mas não tem nada a ver com faxina, né? Eu nem sou tão boa faxineira. Eu falei, pera, claro que tem. Você fica tentando pegar a casa do Felipe, cheio de criança, grande e tal. Na verdade, vamos lá, os Estados Unidos é uma terra que tem muitos idosos. Assim como Orlando, Carolina do Norte também tem. Então eu falei para ela, acabou, agora a nossa estratégia você vai focar só em casa de idosos. Geralmente são townhomes, são casas menores, onde a faxina é mais rápida. Um outro motivo, qual a dor desse cliente dela? Os filhos saíram de casa, então eles querem companhia. Então nós traçamos a seguinte estratégia, esquece a casa de $300 a diária, foca na menorzinha, mas da onde você tem uma vantagem competitiva. Gente, hoje ela faz $25 mil. Eu vou explicar aqui, tá? Pouca gente faz $25 mil. Por quê? Ela consegue fazer 6 casas por dia, a $200, só que, pasme, aquela senhora, ela já deixou a casa limpinha. Ela quer a companhia dela. Segundo ponto, a senhora faz a faxina junto com ela. Porque o que ela quer? Ela quer conversar. E a faxina, em vez de durar 2 horas, dura 1h20. O que ela faz depois? Ela leva sempre um bolinho, um bilhete, algum mimo. Com isso, virou o maior marketing dela. Todas as senhoras falam, você deveria contratar ela porque ela resolve a sua maior dor, que não é a sujeira de casa. Porque a sujeira ela mantém. Então ela faz 6 casas a $200. Isso tudo começou por conta da besteira que ela falou lá na primeira conversa. Eu vou falar uma besteira aqui, né? Exatamente. Por isso que eu digo que o mentor, ele é aquele que te dá a liberdade de falar o que está no seu coração e você permite que ele te fale 10 coisas. Porque a verdade é, quem sabe do seu negócio é você. Então eu vou te falar 10 coisas. 7 você vai falar, nossa, aquele careca é um idiota. 2 você vai falar, não está certo,
mas me fez pensar diferente. E se uma coisa eu falar para você, como eu falei para ela, que a vantagem competitiva dela de saber lidar com idosos tinha tudo a ver com faxina, mudou o jogo dela. Mudou o jogo dela. Então, assim, é muito sobre quem você é. Porque às vezes a gente fala assim, deixa eu entender como é que tá os meus concorrentes da mesma profissão. Claro que não, até porque quando a gente se compara a quem sabe que a gente sabe, parece que a gente não sabe nada. Eu vou explicar. Eu mentorei um advogado, eram 10 advogados na sociedade do escritório, 7 tributaristas, ele era um deles. Eu perguntei para ele, qual a sua vantagem competitiva? Ele falou, nenhuma. Eu falei, nenhuma por quê? Porque o que eu sei, meus sócios sabem. Eu falei, mas você está olhando o lado errado. O que você sabe que o seu cliente não sabe? E eu falei, você foi o meu advogado na venda da minha empresa. 3 coisas que você botou no contrato mudou minha vida. Deixa eu só aproveitar, eu sei que você vai ainda nesse mundo de negócios, mas você citou assim, a casa do Felipe que é cheia de crianças. Quantos filhos? 3 filhas. 3 Filhas, filhas, 3 meninas. meninas. Somos 2, então, também. 3 meninas. Eu tenho 3 meninos lá, tá? Agora sim, isso, eu acho que alguém já deve ter perguntado, isso que você sabe, uma filosofia de vida, né? Um jeito de pensar, isso a gente consegue passar para os filhos? Muito interessante. Eu tento, quem me acompanha, minha filha aqui, até trabalha aqui na Hope Just, ela é presidente do clube lá na escola dela, ela passou por um acidente semana passada e eu estou há uma semana trabalhando a cabeça dela. Então, sim, é possível passar, mas olha que interessante, eu sou do Harvard Club no Brasil, porque eu estudei aqui em Harvard e teve um momento que nós somos 72, que a gente se reuniu e pediu o seguinte, que tal se cada um de nós falasse com o filho do outro? Porque às vezes santo de casa não faz milagre, entendeu? Então a gente também faz muito disso. Poxa, eu peço para alguém, eu vejo que uma filha minha está precisando e vejo um amigo que tem aquilo, conversa com ele e eu me coloco à disposição para conversar com o filho. Mas sim, é totalmente possível passar. Hoje minhas filhas têm 17, 15 e 10 aninhos. Quando eu cheguei aqui tinha 10, 8 e 3 anos. Eu acredito, quando me perguntam assim, às vezes as pessoas tendem a te rotular, né? Como eu vendi a empresa para uma multinacional americana listada na bolsa, as pessoas dizem, você é um cara de sucesso. O sucesso é muito relativo. Para mim, sucesso vai ser criar 3 mulheres fortes para o mundo. E eu ainda estou bem no início da jornada, entendeu? Então, o que eu faço? Eu me dedico a dar o meu melhor, e o meu melhor não quer dizer que tenha que vir só de mim. Eu digo para as pessoas o seguinte, esteja no estado de presença. Eu estava vindo para cá, eu estava conversando, eu adoro criança, tá? Então, antes de ter as 3 filhas, eu já tinha 7 afilhados. E um dos meus afilhados, filho do meu irmão, é especial. De como as pessoas quiserem colocar especial. Na minha concepção é o seguinte, ele é muito mais especial que a gente mesmo. E por ser essa criança especial, toda vez que eu estou no Brasil com ele, a cada 2 meses, ele me ensina muito. Entendeu? Então, tem várias pessoas que podem te ensinar coisas que você necessita. Imagina, ele mora em Alphaville, São Paulo. Quando eu saio para caminhar, ele fala, Dindo, posso ir com você? Ele não iria caminhando, ele tem problema de coordenação, de bicicleta não dá, mas ele vai no triciclo. E Alphaville tem ladeiras. Tem hora que eu olho para o lado, tá difícil para ele. Eu falo, filhado, quer parar? E ele fala, não, Dindo. Quando ele fala isso para mim, eu falo, eu não posso parar. Se o Breno não para, eu não posso parar. Então, às vezes, as maiores lições estão da onde você menos espera. E isso faz a gente entrar numa conversa que você disse que o desafio, a missão é preparar suas filhas. E você já está preparando, porque ela é presidente do Clube Hope and Justice dentro da High School. E eu acho que foi uma das que nós conseguimos entrevistar, né? Como é o nome dela? Luana Winston. Então, isso já é um exemplo, porque você tem essa preocupação. Nós conhecemos você, eu digo nós, a fundação, porque você se voltou para o lado social, sabendo que se tem alguém cuidando, isso é a forma como o governo americano enxerga também as organizações não governamentais. Se tem alguém cuidando de uma parte que é importante, que vai impactar a sociedade, vai refletir em vários setores, eles apoiam, investem. E você foi uma das pessoas, a sua filha também se voltou para o lado social. Gostaria que você falasse sobre isso. Eu realmente acredito, eu sou engenheiro, gente, então eu tenho a minha parte lógica, eu acredito muito na física, em ação e reação. Então, eu acredito que quanto mais você entregar, mais você recebe. Não quer dizer que você vai receber daquela pessoa ou daquele lugar que você entregou. Então, o que eu tento trazer para as minhas filhas e passar?
que o fato dela se doar faz toda a diferença na vida dela. E o que eu pautei minha vida? E graças a... Assim, eu sou muito colado ainda hoje com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe é minha mentora espiritual, meu pai é o meu mentor mais das coisas práticas. E vindo de alguém, eu sou filho de mãe loura do olho amarelo e pai mulato. Então, assim, meu pai foi engraxate, marmiteiro e passou por preconceitos. Então, a primeira regra na minha casa é o seguinte: não meça ninguém por cor de pele ou pelo tamanho do bolso, porque esse poderia ser meu pai ou minha avó. E aí, a partir do momento que você entende isso e não põe distinção, as coisas na sua vida começam a acontecer. Eu vou contar um evento aqui engraçado da minha época de solteiro, tá? Eu malhava numa academia do Rio de Janeiro e uma época eu percebi assim que as meninas começaram a se interessar mais, tal. Eu falei, o que está acontecendo, né? E aí eu perguntei para uma delas e ela falou assim, posso falar? Eu falei, o quê? Sabe a dona fulana, a faxineira aqui da academia? Uma academia de alta classe. Nossa, ela te ama. E o que eu fazia com ela? Eu pegava ela no colo, eu brincava, todo dia eu dava bom dia, todo dia eu perguntava como ela era, porque poderia ser minha avó, entendeu? No lugar dela. E eu fui tratando ela bem, normal. Um dia eu cheguei lá e descobri que era aniversário dela. Eu fui lá embaixo e comprei na época um liquidificador de R$35 para dar de presente para ela. Mas eu não fiz isso esperando que ela fosse me ajudar em alguma coisa. O que ela poderia me ajudar? Só que ela era faxineira do vestiário feminino. Se tornou a presidente do fã-clube. Então, assim, ela chegava e falava assim, vocês já conheceram o Felipe? Ele é tão humano, ele é tão bacana, ele faz isso. Então, se a gente partir desse princípio, que qualquer coisa que a gente faça, de alguma maneira vai retornar, eu acho que a nossa vida muda. Olha, eu tô aqui pesquisando a vida dele, né? Já tô aqui. Tem um modelo, essa matéria é de 2020, é do portal Terra no Brasil, um modelo que você aprendeu em Harvard, né? E aplicou em mentoria. É esse o modelo que você aplica? Esse é da onde tudo começou, a Estratégia 1. É uma metodologia, é uma metodologia que eu apliquei nas minhas empresas, aplico nas empresas que eu tenho e aplico na dos meus mentorados. Só que lá em 2020, eu ainda não tinha coragem de falar o que eu falo hoje, tá? Eu me escondia demais, todos nós temos nossas crenças limitantes, nossos medos. Então, aonde eu me escondia? Eu só falava da área técnica, porque você pode até não gostar. Mas eu fui primeiro aluno de engenharia da UFRJ, fui primeiro aluno de mestrado da PUC, estudei 3 anos em Harvard, não fiquei nem perto de ser primeiro aluno. Então, tecnicamente, eu poderia me defender. Esse modelo é técnico. Só que hoje, ele é só uma das 3 pernas do que eu faço. Eu não tenho como ajudar um empreendedor se eu não ajudar na mentalidade dele. E eu fui fazer, depois disso aí, um curso no MEC no Brasil de neopsicologia, para entender melhor as ferramentas. Eu faço os treinamentos do Tony Robbins. Eu digo o seguinte, como a parte técnica é uma facilidade minha, durante a minha vida toda eu faço treinamentos de inteligência emocional, para que eu possa melhorar isso. E o segundo ponto, que eu sempre acreditei, é como você está se cuidando. Tem uma empresa aqui em Orlando que eu me associei em março, que é a Natural Quanta, porque a minha vida toda eu vivi na saúde da consequência. A Natural Quanta, ela olha a parte de saúde integrativa, entendeu? Do que você pode fazer antes. Então eu vou buscando conhecimento, vou buscando investir em empresas que estão dentro do meu ecossistema. O Estratégia Win é exatamente o que eu aplico, só que hoje tem mais 2 coisas muito fortes. Eu não consigo chegar com uma pessoa e falar o seguinte, vamos olhar só o técnico. Eu tenho que olhar primeiro o seguinte, como é que está a sua mentalidade? Porque muitos chegam com crenças limitantes. Então, crença limitante, né? Assim, os seus mentorados, qual é a maior dificuldade hoje que você observa? É a quebra de crença, mudança, como é que fala? É o mindset, né? Eu não tenho essa palavra da moda. Eu tomo cuidado para falar nisso, porque eu sei que caiu muito em desuso, mas total são crenças limitantes que todos nós temos, tá? Todos nós temos. Então, assim, por que eu estou sempre em treinamentos? Eu tenho mentores também. Não acredito em mentores que não têm mentores. Porque, assim, é mais tranquilo para mim olhar você. Mas olhar o Felipe, eu estou na minha miopia. Eu me enxergo só do meu viés. Eu escuto a voz que eu falo. Você está escutando diferente. Eu vejo a minha imagem no espelho. Você está me vendo diferente. Então, eu busco sempre mentores. Porque eu acabei de falar para vocês, eu sou um cara que vem do esporte, que acredita em mentalidade, mas quando eu estava aqui, na mudança do meu EB1, antes de sair meu green card, que minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu travei, entendeu? Então eu precisei de mentores para me mostrar o que eu não estava enxergando.
Então, sim, eu acredito muito que o começo é a mentalidade. É que banalizaram isso, né? Banalizaram muito, né? Eles inventaram fórmulas mágicas em que você assista esse vídeo durante 2 horas sem interrupção que você muda a sua mentalidade. Eu acho que isso que a gente está colocando aqui é essencial para entender que dentro do furacão, você ali no olho do furacão não enxerga o que está passando, o que está acontecendo, e você perde grandes oportunidades para todas as áreas da nossa vida. Então, um mentor, mesmo que não seja profissional, mas você citou aqui sua mãe, seu pai, um irmão, um colega, um amigo, alguém que você enxergue que ele está um passo à frente, ele pode ser esse mentor, essa pessoa para caminhar junto, para trazer um conselho também. Você acha que isso... Total. Agora você precisa, primeiro, é aquilo que eu falei. Outro dia meu pai disse para mim que estava tentando lá no Rio de Janeiro uma licença para voltar a pescar na Restinga da Marambaia. Eu falei, pai, não faz sentido, você tem 83 anos, você já está com dores, tal, como é que você vai pescar numa praia isolada, que se acontecer alguma coisa com você, você vai ser achado daqui a 2 dias. E aí eu percebi o seguinte, não é que meu pai não sabia para onde ele queria ir, ele não estava realizando aonde ele se encontrava. Então, muitas das vezes eu tenho que mostrar para a pessoa o ponto A dela. Entendeu? Aonde ela se encontra. Sabendo onde ela se encontra, eu consigo levá-la para o ponto B. Só que tem que prestar muita atenção, e você está certa quando você fala assim, o mentor pode te ajudar. Pode sim, mas primeiro você tem que saber o que você precisa, senão você busca. Imagina o seguinte, se você está num veleiro e você não sabe para que porto você quer ir, qualquer vento é um vento errado. Então, primeiro, esteja atento e fique consciente do seguinte, o que eu preciso nesse momento? E nesse momento é hoje. Tem dia que você está triste, você precisa daquele amigo que te faz sorrir. Tem dia que o seu negócio está com problema, você precisa daquele amigo que vai te dar uma orientação. Tem dia, então assim, primeira coisa, saiba o que você precisa e depois identifique quem pode te entregar. Porque qual o grande erro? Às vezes você espera daquele amigo que te faz sorrir, que ele te dê uma dica de negócio. E aí você fica frustrado, porque você vai lá encontrá-lo e ele não te entrega o que você está precisando. Erro dele? Não. Erro nosso, entendeu? Porque você tem que saber o que você precisa e como é cada um, aonde você vai buscar cada coisa. Nosso tempo acabou. Não 2 brinca! minutos. Você tem um podcast, um Incast, essa coisa. Conversou com o Dr. Vinícius Bicalho, estou vendo aqui. Sim, meu mentorado também. Sim. Parceiro da Roupa também. Rapaz. Sim, Vinícius, a gente fez 10 palestras juntos no Brasil esse ano. Que bacana. Então, o Be International, que é dele, ele me convidou e eu participei com ele. Há 3 semanas atrás, a gente estava em Recife, Fortaleza. Dr. Vinícius é uma pessoa especial, né? Especial. Um mineirinho cruzeirense. Por favor, as suas considerações. A gente tem 1 minuto, nada, 30 segundos, por favor, desculpa. Na verdade, eu só quero agradecer a oportunidade e falar o que eu já falei para a doutora Ana. Contem comigo para o que vocês precisarem. E vamos ter o Human X É a conferência Human X em 20, 21 e 22 de novembro. Precisamos de parceiros e divulgação, né, da nossa conferência. Olha, nós conversamos com o Felipe Winston, tá? Olha aí as redes sociais, é fácil. Tudo dele é Felipe Winston, é fácil de achar, tem canal no YouTube, bacana, foi muito bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Grande Obrigado abraço. pessoal também aqui do Instagram. Obrigada. Tchau, gente. Pessoal. Tchau.